Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos pegar as nossas Bíblias, por favor. Não tinha canção melhor, louvor melhor para a gente encerrar agora. Iniciar na palavra. Você já vai entender. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus 25, nós vamos ler o versículo 21 em diante. Mateus 25, 21 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pai, nós te damos graças, meu Deus. Queremos continuar, Senhor, adorando o teu santo nome neste lugar. Nós declaramos que o Senhor é fiel, Pai. Tu és fiel. E nós conhecemos, Senhor, provamos e caminhamos, Senhor, todos os dias das nossas vidas debaixo desta fidelidade. Nós queremos, Senhor, neste momento, Pai, que esta palavra, de alguma maneira, Senhor, encontre um espaço nos nossos corações e, Senhor, possa frutificar, a fim, Senhor, de que possamos continuar crescendo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Que bom. Glória a Deus. Que você chegou aqui. Amém? Alguns não conseguiram chegar. Literalmente. As irmãs foram ao retiro de mulheres esse fim de semana e o ônibus está quebrado, irmão. Lá na Regis Bittencourt, a gente já orou. O mecânico tá chegando, né? Que chegue logo em nome de Jesus. Mas você chegou. Amém? Você está aqui na casa de Deus, na casa do Pai, né? Adorando com os irmãos, tendo comunhão. Como é bom, irmão. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem alguém alegre aqui de poder estar na casa do Senhor? Eu me alegrei, irmão. E eu me alegro todas as vezes que eu venho à casa de Deus, à casa do Pai. Bem-vindos, família Marani. Então, irmãos, a gente sempre tem um tema, né? E o tema de hoje é muito parecido com a canção, né? Por Cristocidência. Eu não sabia que eles iam cantar essa música aqui agora. E eu tô até com uma blusa aqui, ó. Deixa eu falar antes do tema. Isso daqui é um Águias do Fiel, um ministério de um irmão meu, teu vizinho lá, de São Caetano. E eles abençoam alguns missionários, irmão, né? Depois você entra lá no Instagram deles e segue lá essa página. Eles começaram agora na internet também. E eles abençoam, esse irmão aqui é um amigo meu, empresário, e ele se une com outros empresários e eles abençoam missionários em todo o Brasil, né? Cracolândia, esse cara aqui é um empresário abençoado que foi viciado em drogas, né? Que saiu das clínicas, ele tem esse ministério e é um amigo meu. Aí ele me deu essa camisa, eu falei: vou pregar com essa camisa domingo. Ele falou: vai nada, eu falei: vou. Aí estou eu aqui pregando e falando do ministério deles, porque nós estamos aqui na Praia Grande, eles estão em São Caetano, mas o nosso Deus é o mesmo e está em todo lugar. Amém? Você está uns 10 anos mais novo, Cleito. Cleito fez a barba, irmão. Olha aquilo ali. É até estranho olhar para você aqui, irmão. O quê? Teens, né? Parece um teens. Uau. Acho que eu nunca te vi assim, eu não lembro pelo menos. O que você achou, Sérgio? Ficou legal? Amém. O tema hoje, irmão: ser fiel, o caminho de um filho. Amém? Eu prego a filhos e filhas aqui, amém?
E o caminho dos filhos, o caminho de um filho é ser fiel, né? E aqui nós estamos diante de um texto que eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, que é a parábola dos talentos. Eu não vou ler o texto inteiro hoje, né? Porque eu quero levar para um outro caminho, não sobre a multiplicação, embora a multiplicação seja o que Deus quer que a gente faça, que a gente viva. A gente vai falar disso em algum momento aqui, mas o que eu quero chamar a tua atenção é que o Senhor está colocando, nesta parábola, Ele está colocando que uma pessoa que faz, ou que vive, ou que é o que Ele chamou para ser, é um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então eu vou te colocar sobre o muito, amém? Se eu fizer uma pergunta, quem quer ser colocado sobre o muito? Tem alguém que fica tímido assim, né? Acorda amanhã, trabalha 18 horas, só procurando muito, né? Fica orando, pedindo dom, só procurando muito, mas pergunta na igreja, fica pensando, será que é pegadinha? Quem quer ser abençoado? Faz assim, ó. Eu quero, gente. Eu quero ser abençoado em todos os níveis da minha vida. E o que essa palavra está nos direcionando? Que nós precisamos ser, neste caso, fiel no pouco. Mas eu vou estender isso, irmão. Nós precisamos ser fiel sempre e para sempre. Você consegue entender isso? Quando estiver no pouco, precisamos ser fiel. Quando estivermos bem, né? Indo bem, tudo tranquilo, como é o caso do Diego aqui, ó. Diego está sossegado na vida, tudo tranquilão. Tem que ser fiel também. Então, ser fiel sempre e para sempre. Você pode dizer isso para o teu irmão aí? Seja fiel sempre e para sempre. É só para não perder o costume de um olhar para o outro e falar. Então esse texto está dizendo o seguinte: eu te dei alguma coisa e você multiplicou. Eu te chamei para fazer alguma coisa e você realizou o que eu chamei. Eu te chamei para ser alguma coisa e você foi. E você tem sido. Por isso, porque você foi fiel no pouco, então eu vou colocar você sobre o muito. E aí, irmãos, esses dias o Senhor tem falado comigo acerca de fidelidade. Fidelidade. Sobre aliança, irmão. Sobre se nós somos fiéis ou não. Nós cantamos aqui agora: Tu és fiel, Senhor. Esse louvor é maravilhoso. Ele tem uma marca nessa igreja. Na primeira ceia que a igreja Viva realizou, e não tinha nem o nome de Viva ainda, mas já era essa igreja, esse louvor tocou na hora da ceia. Tu és fiel, Senhor. E nós adoramos. A maioria, quase todo mundo chorando. Aquele negócio todo, né? Que quem é daqui vai lembrar. E esse louvor, ele fala: Tu és fiel, Senhor. Quem sabe crê que Deus é fiel? Agora, o que eu quero trazer aqui? O nosso Deus é fiel, mas e nós? Essa é a minha questão para nós hoje aqui, para a gente poder falar junto aqui hoje, tentar entender aonde Deus quer nos levar, o que Ele tem nos direcionado. Nós sabemos que temos um Pai que é fiel, amém? Porque o Pai é fiel, então o caminho do filho, ou de um filho, também é ser fiel. Fiel aonde? Fiel como? Né? Eu separei algumas coisas aqui. O primeiro, irmão, é uma coisa que eu tenho dito muito nos nossos sermões, porque é algo que tem acontecido de muito ruim nesses dias, que é sobre os casamentos. Então o primeiro tópico é fiel ao casamento. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis. Eu podia falar para você acompanhar aqui pelo projetor, mas vai lá abrir, irmão, porque aí você já vai treinando onde estão os livros da Bíblia. Gênesis capítulo 2. Esse mês tem uns 3 casamentos aqui na igreja. Esse mês e o outro. Glória mesmo, viu? Tem gente saindo da fila. Eu vou dizer algo para você que está na fila. Tua hora vai chegar também, viu? Não esmorece na fé não, vai dar tudo certo. Gênesis capítulo 2, vamos ler o 23 e o 24. E disse o homem: Esta afinal é osso
dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tem alguém com a varoa aí? Dá um chego na varoa aí. Diz assim: você é osso do meu osso. Essas horas é oportunidade, irmão. Dá um cheiro aí, isso. A minha costela não está aqui hoje, ainda não. Nem vai chegar, eu acho. Mas você sabe, irmão, escuta isso. Nós falamos tanto sobre casamento. Nós falamos o tempo inteiro sobre o casamento, né? Eu já realizei alguns casamentos, né? Já celebrei alguns casamentos. E tem a hora que nós fazemos lá, irmão, os votos, né? Na hora que vai trocar as alianças. E aí nós falamos assim, ó: eu prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte... Falamos, não é? Sobre fidelidade. Nós fazemos uma aliança, nós fazemos uma promessa, nós constituímos diante de Deus algo, no mundo espiritual, dizendo: eu estou dizendo, eu estou liberando, eu estou prometendo, eu estou fazendo um voto de que eu vou ser fiel a você, minha esposa, meu marido, para sempre, enquanto eu viver, amém? Perceba, irmão, que a aliança, nós temos um entendimento melhor quando falamos sobre aliança, sobre fidelidade, falando sobre o casamento. Então, nós entendemos que Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. E quando eles se tornam um casal, eles se tornam uma coisa só. Diante de Deus, eles são constituídos uma só carne. Então, o que eu preciso fazer? Continuar exercendo, praticando a fidelidade dentro do meu casamento. E aí, irmãos, o que tem acontecido muitos divórcios dentro da igreja, né? No mundo é normal. No mundo a galera casa e fala o quê? Se não der certo a gente separa, né? Já faz o contratinho lá, o que é teu, o que é meu, né? E se não der certo, vamos tentar aí. Se não der certo, a gente vai para cada um para o seu lado. Mas diante de Deus a coisa é diferente. Sim ou não? Sim. Então qual que é o caminho de um filho dentro do seu casamento, de um filho de Deus? Dentro do seu casamento, o caminho é ser fiel. Eu posso escolher ser fiel ou não? Não. Eu posso escolher casar ou não. No momento em que eu me proponho a casar, em que eu faço essa promessa, em que eu cumpro em que eu me disponho a viver esse voto, então eu já não tenho mais escolha. O caminho é um só, é a fidelidade. E aí, irmãos, por quê que muitos casamentos têm acabado? Porque tem muita infidelidade no meio do casamento. E aí você pode pensar assim: mas eu não tenho outra mulher, eu não tenho outro marido. Mas todas as vezes que você mente, oculta, esconde alguma coisa do seu marido ou da sua mulher, você está sendo infiel. E isso vai abrindo espaço para o diabo entrar na sua vida e destruir o seu casamento. Por isso muitos casamentos andam como se já tivessem acabado. Muitos não se separaram porque tem medo de ir para o inferno ou porque por causa dos filhos, mas o casamento está morto, porque são infiéis, porque são mentirosos, porque não entenderam ainda que quando é uma só carne, a aliança precisa ser uma aliança baseada na verdade. Você entende? Infidelidade não é só traição, no sentido que nós estamos acostumados, do adultério.
Infidelidade também é planejar sem o outro, andar sem o outro, sonhar sem o outro e mentir para o outro. Então, se eu quero ter um bom casamento, e eu penso que você quer, amém? Preciso aprender, ou quem sabe restaurar, e se você já é, cultivar a fidelidade dentro do meu casamento. Se você, irmão, não cuida da sua esposa, você é infiel. Se você não ama a sua esposa, você é infiel. Por que o Júnior está falando isso? Eu não estou falando, quem fala é a Bíblia, irmão. Lê Efésios capítulo 5, você vai entender bem o que eu estou te dizendo. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Está aqui? O que Cristo fez pela igreja? Morreu. Qual a direção? O homem, se preciso for, morra pela sua esposa. A mulher precisa ser uma abençoadora do marido, cuidar do marido, em todos os níveis. Tem mulher que se arruma para vir para a igreja, para ir para o shopping, para ir para o trabalho, e em casa não está nem aí para o marido, infiel. Eu não traio, eu não cometo adultério, mas está sendo infiel. Não está cumprindo aquilo que Deus te chamou. Tem alguém entendendo? Quer ter um casamento abençoado, próspero, feliz? Seja fiel em todas as áreas no seu casamento. Fidelidade não é só acerca de adultério. Eu preciso viver o que Deus me chamou para viver no meu casamento. Amém? Segundo, que parece igual, mas é diferente. Fiel à família. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Em algumas traduções é pior que o ímpio. Se eu não cuido dos meus, em especial dos da minha casa, da minha família, eu nego a fé. E sou pior do que um descrente. Pior do que um ímpio. Então olha só, irmão, entende isso. Nós precisamos cuidar da instituição casamento, amém? Falamos agora, entendemos, preciso ser fiel no meu casamento. Precisamos também cuidar da instituição família, que é casamento e filhos, amém? O que muitos têm cometido, irmão? Até no meio da igreja por falta de entendimento. Colocado filho na frente do marido, filho na frente da esposa. Sabe o que vai acontecer? O teu filho vai casar, vai embora, teu casamento vai acabar, você vai ficar sozinho. Cada um no seu lugar, cada um cumprindo o seu papel. É o caminho de um filho ser fiel. Então o que quer dizer, irmão? Você já me ouviu falar tantas vezes aqui. Eu sou apaixonado pela minha filha. O meu maior sonho realizado é a Melina. Mas o que eu preciso entender, Júnior? Eu preciso entender isso, irmão. E é um exercício, viu? Não pensa que é fácil, não. Eu preciso entender que em primeiro lugar está a Carol. Isso quer dizer que eu não amo a Melina, ou que a Melina... Não, eu amo muito a minha filha. Mas em primeiro lugar, para dar certo com o filho, tem que dar certo com a mulher. Tem que dar certo com o homem, com o marido. Então são coisas básicas, irmãos. E é ser fiel no pouco. E olha isso. Esse texto fala assim, seja fiel no pouco. Seja fiel lá dentro da sua casa, onde ninguém está vendo, só a sua família. Seja fiel com princípios básicos. Seja fiel honrando a sua mulher quando ela não está. Em vez de falar mal, fala bem. Fala, não, lá em casa as coisas são de Deus, a minha família é uma bênção. Aí sim, também eu vou honrar os meus filhos. Amém? Inculcar neles
A palavra, inculcar neles os princípios, inculcar neles quem é Deus, a pessoa de Deus, o que Deus tem para a vida deles. Também nos filhos, mas primeiro na mulher, primeiro no marido. Casamento primeiro, irmão. Quando você entender isso, tem gente que precisa entender isso. Quando você entender isso, seu casamento vai bem e você vai ver os seus filhos como nunca viu antes. Porque a gente inverte ordens. Quando Deus já deu um princípio. E o princípio da família é o homem e a mulher. Os dois são um. Isso serve para o marido também, viu? Às vezes a gente acha que é a mulher nessa área, que a mulher, a mãe, né? Fica muito ligada. Tem muito marido que deixa a desejar dentro de casa, irmão. Então toma o teu papel. Cuida da tua mulher, abençoa ela também, para que ela possa ser bênção na vida dos filhos. Vamos ler Salmo 128. É um salmo que eu gosto muito, que fala sobre família. É o que eu creio que nós precisamos viver. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Olha o verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. O plano de Deus, irmão, é que a tua família vá bem. Mas você precisa fazer a sua parte. Homem é homem, a mulher é a mulher. Que susto, irmão. Meu Deus, o ônibus está quebrado lá no meio do caminho. O cara aparece, achei que ele ia falar. O ônibus, meu Deus do céu. Faz isso não, irmão. Deus tem um plano, irmão, para você ir bem na sua família. Mas nós colhemos o que plantamos. Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser fiel com a minha família. Amém? Se você tem mania, irmão, ou costume de maldizer a sua família, acaba com isso hoje aqui. Toda vez que você for falar da sua família, diga assim: a minha família é a bênção do Senhor. A minha família é um projeto de Deus. Meu marido é cachaceiro, meu filho é drogado, mas a palavra que vai sair da sua boca é: Deus vai fazer algo poderoso, porque a minha família é dele. Amém? Mas a gente tem que fazer nossa parte. Terceiro, fiel à família espiritual. Aqui, irmão, é legal, tem uma galera que se ama, né? Igreja, da hora, e aí? Parça, né? Ó, os parça aqui, os parça ficam sempre junto, né? É uma coisa natural, os parça. Quem não é parça, muitas vezes aí começa o quê? Dá um curto-circuito. Começa a ficar ali, igual quando era menino, menina, já faz um tempo, hein? Meu Deus, 38 anos, já faz lá, sei lá, uns 20 anos, né? Um pouquinho mais. Lá na rua, era assim, nessa rua aqui, ninguém mexia com aquela rua de lá, né? Não vem aqui não, se for vir, vem devagar, né? Que aqui tem dono do território, coisa de adolescente, né? Ímpio ainda, né? Vixe, meu Deus, tinha tanta confusão nessa Praia Grande antes. Quem é da Praia Grande há muito tempo aqui sabe, né? Nos bairros, né? Era bairro contra bairro, tanta morte, tanta desgraça aconteceu aqui nesse lugar, né? Só que, irmão, faz sentido dentro do arraial de Deus ter essas confusão? Faz sentido? Faz sentido eu sair de um culto desse aqui e ir lá no carro falando pro marido: você viu aquela irmã lá? Você viu de novo? Você viu como ela falou? Você viu como ela olhou? Ei, nós somos chamados para viver uma comunhão espiritual. Amém? Uma aliança espiritual. Então, ser fiel, irmão, também é olhar
para a minha família espiritual, para os meus irmãos em Cristo, e entender que por mais diferente que um possa ser do outro, eu preciso ser fiel a eles. Por quê? Eu não estou falando de igreja não, irmão. Não estou falando que você tem que ficar daqui, não é nada disso não. Essa igreja não tem cerca. Amém? Eu estou falando sobre irmãos, relacionamento, comunhão, família espiritual. Eu estou falando de como um trata o outro, de como a gente se importa um com o outro, da aliança que nós temos. Evangelho de João, capítulo 17, um texto que eu gosto muito, e todas as vezes que eu leio ele, eu lembro do irmão Cleidiano. João 17, 21. Para quem não sabe quem é o Cleidiano, é o Dedê, ele está ali atrás, ali, ó. Dedê, líder do teatro. Todas as vezes, irmão, porque em uma fase da nossa vida a gente cantava uma música do Fernandinho. Eu não vou ser nem doido de cantar aqui, mas ela falava sobre esse versículo e eu sempre lembro dele. João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Obrigado. Glória a Deus. O ônibus já está vindo. Glória a Deus. Você vê, o irmão veio e me assustou. O outro chegou direitinho e ainda me deu uma boa notícia. Vou orar por você, viu, William? Irmão, olha só isso. A oração, Jesus está orando pelos discípulos, Ele está orando pelos aqueles que creram nele, e Ele diz ao Pai: Senhor, que eles possam entender o valor da unidade, que eles sejam um, para que o mundo acredite que você me enviou, para que o mundo também receba o evangelho, para que eles olhem para a igreja, para que o mundo olhe para a igreja e diga: tem um lugar ainda que há esperança de uma coisa boa acontecer. Então, irmão, isso é responsabilidade nossa, minha e sua. Porque às vezes a gente fala que a culpa é do líder, é do pastor, a igreja não tem comunhão, o pastor tinha que fazer mais um evento, mas irmão, responsabilidade é sua, é nossa, é de cada um. Então eu preciso ser fiel também aos meus irmãos. É o segundo mandamento. O primeiro é ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ama ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso ser fiel com a minha família espiritual. Olha para o teu irmão aí, olha bem no olho dele assim, e diz assim: eu prometo, diante de Deus e destas testemunhas, ser fiel a você, meu irmão, em Cristo Jesus. Amém? Precisamos ser fiéis a os filhos de Deus, a os nossos irmãos em Cristo. Isso vai, irmão, mudar muita coisa também nas nossas vidas. E é fiel em poucas coisas, irmão, você entende isso? Se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Se você sabe que alguém tem alguma coisa com você, não fica cultivando isso no coração. Ah, o irmão ali não gosta de mim, ou eu acho que ele não gosta de mim, porque ele cumprimenta o outro e não me cumprimenta. Sabe o que você faz? Vai lá e cumprimenta ele. Quebra, acabou. Se ele não queria falar, ou se você achava que ele não queria falar, acabou, irmão, você fez a sua parte, porque se ele não for fiel a Deus, você é. Então, aonde tem alguém que é fiel a Deus, as coisas são transformadas. Parte de mim. Agora fica lá, o Vitor chegou na igreja hoje, falou com o Dedé e com o Gu e não falou comigo. Quer saber? Semana que vem eu também não vou falar com ele não. Se ele quiser, ele que venha. Ele é o melhor, né? De novo, vai. Quer saber? A semana que vem eu não vou falar com ele não. Se ele quiser, ele que venha.
Precisamos ser fiéis, irmãos, uns com os outros. Deus nos chamou para andar juntos, em unidade. E essa unidade vai mostrar para as pessoas que ainda não foram alcançadas, ou quem sabe se desviaram, que existe filhos e filhas de Deus, dispostos a dizer não para as suas vontades, para viver o propósito de Deus nessa terra. Tem alguém entendendo? Quarto, fiel no seu trabalho. Irmão, esse aqui é legal, viu? Porque tem muito crente na igreja. Meu Deus do céu, irmão. Jesus, amém. Você está trabalhando lá, o irmão chega e fala assim: eu sou presbítero. No outro dia o irmão não falta. No outro dia vai embora mais cedo, porque ninguém está vendo. Chegou lá com o currículo: presbítero da casa do Senhor. Eu sou da igreja tal desde 1998. Aí fala palavrão, pega alguma coisa lá, R$20 emprestado do outro e não paga. Não dá testemunho, não é fiel no trabalho. O patrão é ímpio e aí o seu testemunho é ruim. Aí o patrão fala: você quer saber de igreja? Olha esses crentes aí. Quem já ouviu falar, olha esses crentes aí? Quem já ouviu alguma coisa assim, ó? Eu vendo para todo mundo, menos para crente. Irmão, escuta. Eu não estou falando que amanhã você vai lá no seu trabalho com uma Bíblia debaixo do braço e dizer assim: não, agora daqui para frente sou homem de Deus aqui nesse lugar. Sou uma missionária aqui nesse lugar. Não, irmão. É dar testemunho. Se você for fiel no pouco, Deus transforma isso em coisas, em proporções que talvez a gente nem consiga dimensionar. O que é fiel no pouco? Comprou? Paga. Cumprimenta todo mundo. Se alguém precisar de ajuda, vai lá e ajuda. Ah, não é minha função, mas vai lá e ajuda. Dá testemunho no trabalho, dá testemunho para os vizinhos. Meu Deus! Lá na tua rua, irmão, quem mora do teu lado, se é prédio, quem mora no teu prédio, quando olha para você, fala o quê? É uma pergunta simples. Aí talvez você olhe e fale assim: não fala nada, porque eu também nem falo com eles. Entre, vai embora, não se importa com ninguém. Nós somos chamados para dar testemunho, para levar boas novas. Se nós não conseguimos fazer isso com quem está do nosso lado, irmão. Tem gente orando para ir para a África ser missionário e não dá testemunho para o vizinho. Preciso ser fiel no meu trabalho, preciso ser fiel nos lugares onde Deus me enviar. Com os meus vizinhos. Às vezes é fácil ser fiel no mercado, né, irmão? Te encontra alguém lá e fala assim: não, Deus é bom, irmão, vai dar tudo certo. Aí olha pro vizinho lá e fala: não quero nem olhar na cara desse endemoniado, esse funkeiro que não deixa eu dormir. Essa risada foi quase um fala a Deus, né? Tá falando. 5, são 6. 5, fiel ao que Deus te chamou para ser. Agora eu quero voltar, irmão, no primeiro texto que nós lemos, Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, 21, nós vamos ler um pouco mais agora. Fiel ao que Deus te chamou para ser. Versículo 21 diz assim: disse-lhe o Senhor, nós lemos agora: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que receberá 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor:
Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, conhece essa parábola? Ela é maravilhosa. E aqui, irmãos, nós estamos dando ênfase hoje aqui, né, em ser fiel no pouco, né, com as coisas simples da vida, com o que Deus nos confiou nas nossas mãos. O que nós precisamos entender, irmão? Nós precisamos ser fiel com o que Deus nos deu. O Senhor deu 5 talentos, Ele foi lá, multiplicou, tornou em 10. O outro, Deus deu 2. Ele não voltou com 10, Ele voltou com 4. 4 é muito menos que 10. Mas Ele multiplicou o que Deus deu para Ele. E aí, irmãos, às vezes a gente fica se comparando. Não, mas aquele ali faz isso, aquele ali alcançou isso. Para com isso, foca no que Deus deu para você. Honra isso, seja fiel ao que Deus deu para você, não importa o que seja. Descobre, se você não sabe, descobre rápido. Honra isso, seja fiel, multiplica isso, irmão. Se você honrar, o próprio Deus vai fazer com que isso seja multiplicado na sua vida. Agora nós precisamos ser fiéis ao que Deus nos chamou para fazer. Se Deus me chamou para ser um evangelista, para anunciar as boas novas, para alcançar mais um, para pregar para alguém, irmão, então por que eu vou ficar com a boca fechada? Eu não posso, eu preciso honrar isso. Se eu ficar com a boca fechada, escuta isso, alguém está entendendo? Ficar com a boca fechada aqui é não fazer o que Deus está me chamando para fazer, não me envolver com o que o reino está fazendo neste momento, não fazer parte, irmão, não só dentro da igreja e fora, em todos os lugares daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não vou multiplicar. E um dia nós vamos prestar contas, irmão. Nós falamos muitas vezes do grande dia como um dia de grande alegria, e para alguns será um dia de grande alegria, mas para outros será um dia de grande tristeza. E perceba, irmão, a salvação, ela vem pela graça, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa que eu entendi, e isso precisa estar no nosso coração: não é obra nenhuma que vai te salvar, mas aqueles que são salvos, as obras que eles fazem e evidenciam a sua salvação. Então não é o que eu estou fazendo aqui na igreja que vai me salvar, é porque eu fui salvo sem merecer, então eu vou fazer aqui na igreja. Você está entendendo isso? Não é porque eu não tinha talento, foi Ele que me deu, então o que Ele me deu eu vou multiplicar. Então só pode fazer alguma coisa quem já tem, quem já recebeu do amor e da graça de Deus aqui nesse lugar. Isso precisa ser multiplicado, e eu preciso ser fiel a isso, fazendo tudo, não como se fossem a homens, mas a Deus. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus me chamou para fazer, me chamou para ser. Se eu sou um pastor, eu preciso ser um pastor. Se eu sou um evangelista, eu preciso ser um evangelista. Se eu sou um mestre, eu preciso ser um mestre.
Se eu sou um pai de família, eu preciso ser um bom pai de família. Não importa qual o talento ou quantos talentos, importa que o que foi confiado a você seja multiplicado. Eu preciso ser fiel a isso. Porque tem gente, irmão, escuta isso, que vai bem até aqui, ó. Vai bem na família, vai bem no trabalho, dá testemunho. Mas chega aqui, não é igreja, entenda isso. Nas coisas espirituais, eu estou colocando aqui para a gente poder entender. A gente negligencia, enterra. E olha que loucura isso. Eu só estou aqui porque alguém multiplicou o talento sobre mim. E aí chega em mim e eu fecho a torneira? Pelo contrário, irmão. Que seja uma torneira, que seja uma caixa d'água, que seja um rio, que seja o que for que Deus quiser fazer, mas que saia água de dentro de você para alcançar muitas outras pessoas. A água alcançou você. Há uma fonte de água viva jorrando dentro do teu coração. E isso precisa ser multiplicado sobre a vida de alguém. Não enterre o seu talento por frustrações, por medo ou por outras ocupações, por outras paixões. Multiplique o seu talento. Amém? Sexto e último, não menos importante, fiel a quem Deus é. Vamos abrir em Salmos 86. Salmo 86, versículo 11, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Vou ler de novo: ensina-me, Senhor, ensina-me, Deus, o teu caminho, ensina-me, Jesus, o teu caminho, ensina-me, Espírito Santo, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Amém? Servir é uma consequência, importantíssimo, multiplicar o talento. Mas primeiro eu preciso ser fiel a quem Deus é. Amém? Eu preciso temer quem Deus é. Eu preciso ser fiel a quem Deus é. Como eu faço isso, irmão? Obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, tudo isso que a gente sabe. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção sua aqui nessa noite: tendo relacionamento com o Pai. Tem muitas coisas estranhas acontecendo, irmão, no mundo hoje. Pessoas no meio de tanta gente se sentindo vazias, tantos problemas emocionais, tem muitas coisas estranhas acontecendo, muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes na nossa própria vida. E muitas dessas coisas, se não todas, seriam resolvidas se o nosso relacionamento com a pessoa de quem Deus é fosse mais profundo. Você consegue entender isso? Quando eu busco a Deus não pelo que Ele pode me dar apenas, mas por quem Ele é, dele sai poder, dele sai virtude. Quando eu não inverto a ordem de buscar o que a bênção, a provisão, quando eu busco primeiro o provedor, nós já falamos isso aqui. Quando eu ponho meu coração no provedor, quando eu ponho meu coração em Deus, a consequência é a provisão vai chegar, irmão. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso ser fiel a Deus. Você conhece a história de Oséias, né? Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Quem de nós será que teria coragem de casar com uma prostituta?
como se fosse nos dias de hoje, ele fala assim: vai lá, naquele lugar, na casa lá das prostitutas, naquele lugar de maldição, tem uma mulher lá que eu separei para você. Prostituta. E aí Oséias, profeta, faz o quê? Obedece, vai lá, pega a prostituta e casa. E aí Deus fala por quê que está fazendo isso? Porque Ele quer mostrar para o povo de Israel que eles são como aquela prostituta. Que eles amam a outros deuses. Que eles são infiéis ao Deus que libertou eles, ao Deus que transformou a vida deles tantas vezes, que abriu o mar vermelho, como nós cantamos aqui, e eles são infiéis a Deus. Lembra que a gente falou da aliança lá no começo? Que a gente faz uma aliança com o esposo, com a esposa, até que a morte nos separe? Se a gente faz com o esposo e com a esposa, irmão, como a gente pode ser infiel com Deus? Trair Deus? Virar as costas para Deus? Abandonar quem Deus é e só procurar Ele na hora que a gente está precisando? Quem gostaria de ter um tipo de relacionamento como esse? Se você fosse tratado por alguém, eu vou encerrar com isso, nós vamos orar. Se você fosse tratado por alguém que você ama, como você trata a Deus, como você se sentiria? Essa é uma pergunta que você vem na casa de Deus de vez em quando, aparece quando dá, fala com Ele quando está precisando de alguma coisa. As nossas orações são regadas: Senhor, abre essa porta. Senhor, me dá essa bênção. Senhor, me ajuda nisso. Quando a nossa oração, irmão, o guia está aqui, precisa ser: Pai nosso, seja exaltado, Teu nome é santo, Teu nome é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é soberano, o Teu nome está acima de todos os nomes, o Senhor criou o céu e criou a terra, o Senhor é bendito. Relacionamento com a pessoa de Deus, com o Pai. Pai! Se formos um filho interesseiro ou pais de filhos interesseiros, esse relacionamento é tóxico. Então por que a gente acha que pode viver esse tipo de relacionamento com Deus, irmão? Aonde só Deus dá. Não que Ele precise de alguma coisa que você tenha que dar, mas um relacionamento é uma troca. Eu te amo, Senhor. Está tudo andando esquisito, não sei nem para onde eu vou, mas eu continuo te amando, Senhor. Está pouquinho aqui, está pingadinho, mas a minha decisão e a minha escolha no meu coração é continuar sendo fiel a Ti, Senhor. Está tudo bem, Senhor, na minha casa, obrigado pela minha família, eu te amo da mesma maneira, Senhor. Nós não podemos ser uma igreja prostituta. Não depois que Jesus entregou a sua vida na cruz por cada um de nós. Precisamos ser fiéis, irmão. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Se essa palavra não tem nada a ver para você, irmão, interceda por alguém. Faça uma oração dizendo que ama a Deus, exalte o nome dEle. Agora, se você percebeu no seu coração que você precisa ser fiel a Deus, que você não quer mais ser infiel, vamos colocar essa palavra, a quem Deus é. Eu não vou fazer apelo hoje, não vou chamar você aqui na frente. Só uma coisa que eu creio, irmão: o arrependimento é o que liga o nosso coração ao coração de Deus. Muitas vezes o problema maior não é o erro que nós cometemos ou que estamos vivendo, é a falta de arrependimento desse erro. Porque quando não nos arrependemos, nós vamos continuar errando, repetindo o erro.
causando destruição nas nossas vidas. Deus, Ele sabe, irmão, das suas limitações, Ele sabe das minhas. Ele sabe que nós somos fracos mesmo, que precisamos da ajuda dEle para poder ser fiel. Mas isso precisa partir do nosso coração, irmão. Nós precisamos orar, nos quebrantar, porque no momento que eu entendo isso, eu também vou multiplicar isso. Eu também vou levar isso adiante. Eu também vou ensinar as pessoas que estão perto de mim a viver da mesma maneira. Feche seus olhos, irmão. Comece a orar. Pai, eu quero orar, Senhor, nesta noite, com o poder que há no Teu nome, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Não são poucos, Senhor, os momentos em que a Sua igreja é infiel, Senhor. Por isso nós queremos pedir perdão neste momento, Pai. Queremos nos arrepender nesta noite, Pai. Estamos vendo, Senhor, que o Senhor está fazendo coisas lindas aqui neste lugar, nessa igreja e na Tua igreja, Senhor. E nós queremos participar disso. Por isso, Senhor, pedimos perdão por toda infidelidade, Pai. Por todas as vezes que Te trocamos por pecados, Pai. Que somos fracos e cedemos, Senhor, a paixões deste mundo, Pai. Nos perdoa. Espírito Santo, pedimos perdão nesta hora. Nos purifica mais uma vez neste lugar, para que possamos sair daqui, Senhor, limpos. E aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, para que possamos, Senhor, ser como este servo bom e fiel, que multiplicou aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Que quando o Senhor olhe para nós, que quando o Senhor olhe para mim, que quando o Senhor olhe para a Tua igreja, e em especial para a igreja viva, o Senhor possa olhar e também dizer, Senhor, aos nossos corações, servo bom e fiel. Que possamos andar neste caminho de fidelidade, multiplicando e vivendo, fazendo crescer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, e Te clamamos, Pai, para que nessa jornada, neste caminho, o Senhor possa nos fortalecer para continuarmos fiéis aos Teus propósitos para a nossa vida. Nós Te amamos, Jesus. Obrigado pela graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela obra da cruz, porque só estamos orando e só podemos nos arrepender porque o Senhor se entregou por cada um de nós. Muito obrigado. Nós queremos Te exaltar nessa noite.